que era para isso não ficar sempre assim do mesmo jeito. Faz de conta que foi essa a ideia. Então, para você que está com a Bíblia aí, vamos acompanhar. Capítulo 35 de Salmos, livro de Salmos. É um salmo de Davi aqui também. E qual que é o tema? Castigo dos adversários. Vamos lá. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. O que Davi está pedindo aqui? Senhor, aquelas pessoas que brigam comigo, briga com elas também. Gente, lembrando, isso aqui é Davi, no Antigo Testamento, nós ainda não tínhamos essa visão do amor, de amar os irmãos com a vinda de Cristo, porque Cristo vai vir lá na frente, no Novo Testamento, a vinda física de Cristo. Então aqui Davi ainda tinha aquela visão da justiça retributiva. O meu inimigo está em contenda comigo, Deus também entrará em contenda com o meu inimigo. O meu inimigo arrancou um olho, eu também arranco um olho. Era olho por olho, dente por dente. Mas essa é a visão do Antigo Testamento. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vivemos mais sobre essa justiça retributiva. A nossa justiça retributiva é do amor. Entenderam, queridos? Então aqui, ele começa assim: contende, Senhor. Ele quem? Davi. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Mas, na verdade, qual que deveria ser nossa posição? Abençoa, Senhor, os que me humilham. Porque não cabe a mim fazer nada. Está nas suas mãos, né? Tipo isso. Peleja, Senhor, contra os que contra mim pelejam. Então, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Se tem gente me maltratando, se tem gente fazendo coisas ruins ao meu respeito, eu não posso fazer nada, Senhor, eu te entrego. Mas aí eu te entrego assim, Senhor, para o Senhor acabar com a vida dessa pessoa, não. Eu entrego em amor, para que o Senhor salve essas pessoas dessa cegueira. Não cabe a mim forçá-los a enxergar o que eles vêm fazendo ao meu respeito, ok? Tem gente aí comigo? Coração, tá? O pré-requisito aqui é dizima e oferta o tempo inteiro aí nesse coração, até o dedo cansar. Enquanto eu vou falando, vocês vão soltando aleluia, glória, tudo no coração também. A gente ainda tá no Salmos 35 agora, versículo 2. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Ele tá pedindo para que Deus venha ao auxílio dele, guerrear com ele. Empunha, Senhor, a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Então ele está pedindo para Deus impor a lança, para que os perseguidores dele sejam contidos. Só que isso tudo ele está falando em termos de guerra, e nós vamos falar em termos de amor, porque o que vence as nossas guerras no atual momento é apenas o amor. E ele fala: reprime o passo aos meus perseguidores, dize a minha alma. Ele fala assim: reprime essas pessoas que estão raivosas contra mim, e a minha alma precisa de calma, Senhor. E aí o Senhor diz: a minha alma, Senhor, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Que essas pessoas sejam envergonhadas, só que na linguagem do Novo Testamento, que essas pessoas sejam convertidas. Que essas pessoas saiam da cegueira. Você não vai desejar o mal para as outras pessoas. Que essas pessoas sejam como a palha ao léu do vento, impelindo os anjos do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Essa é a visão de Davi, pedindo que os seus inimigos sejam exterminados, que os seus inimigos sejam amaldiçoados. Tá errado? Não. Davi tinha essa visão, porque essa era a visão daquele momento, e a nossa visão é trazer tudo isso para o Novo Testamento com a lupa, com a visão do amor, ok? Você não deseja mal para os seus inimigos. Que isso fique muito claro. Isso não pode ficar do jeito que tá aqui.
Coloca na frente disso, não vai ficar assim, o amor, o tempo inteiro. Vou falar isso várias vezes. Pois sem causa me tramaram laços. Você tem inimigos sem causa. Sem causa estão abrindo cova para você, para sua vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. É bom que as pessoas que tramam mal entendam que elas mesmas estão plantando o mal e vão colher o mal. Mas você não precisa desejar o mal para quem lhe deseja o mal. Deixe que ela mesma deguste o seu próprio veneno, mas não cabe você desejar isso para a pessoa. É algo que vai acontecer em razão da semeadura. Se a pessoa semeou o mal, ela inevitavelmente vai colher o mal, mais cedo ou mais tarde, porque as coisas não ficam assim. Mais cedo ou mais tarde a justiça vem, mas que a justiça não seja feita com as suas próprias mãos, porque você não é um justiceiro, pequeno cidadão. Quem faz a justiça é o próprio Deus. É o próprio amor de Deus que irá fazer essa justiça. Então aqui ele fala: e minha alma se regozijará. Quando Deus fizer essa justiça, a minha alma se regozijará, se alegrará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Quem se assemelha a Deus, que é tão bom, que é tão justo? É o que a minha alma deseja, que alegrar, porque o Senhor fez a justiça. Então, depois eu vou ler as perguntas, tá, gente? E minha alma realmente se deleitará na salvação. E aqui ele fala que a alma dele vai ficar lá alegre. Porque quem se assemelha a Deus? Que livra o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Então aqui ele está falando que Deus é quem livra o aflito de quem o persegue, é Deus que livra aquele que está passando por necessidade, por miséria, daquelas pessoas que estão retendo, né, o que seria para os necessitados. Mas é você que faz a justiça? Não, é Deus. Levantam-se iníquas testemunhas e elas me arguem de coisas que eu não fiz. Levantam-se falsas testemunhas e falam de coisas que eu não fiz. Pagam-me o mal pelo bem. Eu fiz o bem e as pessoas vêm e me pagam com o mal. Davi falando. O que é desolação para minha alma. Eu fico muito triste porque eu tenho feito o bem e as pessoas me pagam com o mal. Mas, quanto a mim, eu tenho que ter minha alma limpa. Eu não posso guardar ressentimento. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, se eu de fato estou plantando bem. Então, eu estou em paz. Quem está plantando mal, depois vai colher o que está plantando. Não é verdade? Então, você fica com a sua alma limpa, você se guarda e se livra de qualquer ressentimento, se limpa de qualquer tristeza ou amargura que você de repente pode vir a ter em razão dessas pessoas que estão falando mal de você, que estão fazendo mal para você. E é o que Davi fala aqui. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, estando essas pessoas cegas, estando essas pessoas doentes, por não entenderem o que realmente Cristo querem delas, deixe que elas continuem doentes. Não cabe a mim fazer alguma coisa. Porque as minhas vestes eram vestes de pessoas doentes também. A minha alma também se afligia. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração eu me reclinava sobre o meu peito. E eu portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Eu andava curvado, de luto,
como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas, como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Os meus inimigos faziam tudo isso. Mas eu questionei: até quando, Senhor? O Senhor ficará olhando tudo isso acontecer em minha vida? Davi questiona, por conta dos inimigos, por conta dos perseguidores, por conta das lutas travadas em seu tempo, que era um tempo de muita guerra, né? Aí ele fala: livra-me, Senhor, livra-me a alma das violências dessas pessoas que tramam contra mim, livra-me a alma desses leões, livra-me o que eu tenho ainda de bom, a minha parte predileta. E aí, o que eu fiz? Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa, porque eu questiono por que o Senhor não me livra, mas eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor já me livrou. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, eles tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos Davi, vimos-lo com os nossos próprios olhos. Eu estou vendo todo esse mal acontecendo, todos esses inimigos me perseguindo, mas tu, Senhor, está vendo tudo. Não te cales. O Senhor está vendo tudo. Não te cales. Senhor, não te ausente de mim. Acorda, Senhor, porque eu, na minha fragilidade, na minha miserabilidade, eu às vezes tenho a sensação de que o Senhor dorme. De que o Senhor dorme e não vê o que está acontecendo. Senhor, na minha intimidade que eu tenho contigo, embora eu saiba que o Senhor não dorme nunca, às vezes eu tenho essa falha. Às vezes eu penso que o Senhor está dormindo. Então eu peço: Senhor, desperta para me fazer justiça. É o que Davi pede. Senhor, desperta para me fazer justiça, Senhor. Vem lutar a minha causa. Advoga a minha causa. Porque são muitos os meus inimigos. Deus meu e Senhor meu, vem advogar a minha causa. É o que Davi está pedindo. Só que Davi pede o tempo inteiro para que a sua causa seja julgada, de forma que os seus inimigos sejam derrotados, massacrados, exterminados. Mas é a visão da justiça retributiva de Davi. A nossa justiça é de amor. A gente tem que pedir para que Deus venha abrir os olhos dos nossos inimigos, para que eles a gente tem que pedir para Deus converter o coração dos nossos inimigos, para que eles aprendam o que é Deus, para que eles aprendam o que é o amor. A gente tem que emanar energia boa para os nossos inimigos. E aí Davi continua: Deus meu e Senhor meu, julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. A mim também, Senhor, julga conforme a tua justiça. E não permita, Senhor, que os meus inimigos se alegrem, se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim cumpriu-se o nosso desejo, Davi foi derrotado. Que eles não digam, Senhor, que deram cabo de mim, que acabaram comigo. Que antes, Senhor, essas pessoas sejam envergonhadas e juntamente eles sejam cobertos de vexame por terem tentado me exterminar e não terem conseguido. Que esses que tentam o tempo inteiro se alegrar com o meu mal, que eles sejam envergonhados, que eles se cubram de pejo, de ignomínia, e que eles que se engrandecem contra mim, que
que sejam envergonhados por suas atitudes. Cantem júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que sejam envergonhados os que tramam contra mim, mas os que se alegram na minha retidão, cantem, se alegrem e possam dizer sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. O que o Salmo diz? Castigo dos adversários. Davi pede: Senhor, que os meus adversários sejam castigados. E nós pedimos: Senhor, que os meus adversários sejam convertidos. Davi fala: Senhor, parece que tu dormes, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor não dorme, porque o Senhor já me ouviu e eu recebi tudo aquilo que eu pedi, a tua proteção. E porque eu recebi a tua proteção, Senhor, eu lhe glorificarei, eu me alegrarei, porque o Senhor fez o teu servo próspero, frente aos inimigos, frente à saúde, frente às riquezas, frente a tudo. Eu me alegrarei porque eu sei que, embora eu tenha muitos inimigos, quem está comigo o tempo todo e não vai deixar as coisas ficarem assim é o Senhor. O tema da live de hoje. Isso não vai ficar assim. Porque é Deus que muda toda essa realidade, muda todas essas coisas. Não cabe a mim achar que é pelo poder das minhas mãos. Isso não vai ficar assim. O que é coisas da sua vida, você vai cuidar da sua vida. Mas o que não cabe a você, porque é problema lá do seu irmãozinho, o que você faz? Pede a Deus para converter aquele coração. Se os inimigos se levantam contra você, que faz o bem, se pessoas caluniam contra você, que nada fez, o que você faz? Pede a Deus para converter aquele coração. Não cabe a você fazer nada. A justiça, ela vai vir de Deus, nesse sentido. E você também não pode desejar o mal ao seu irmão. Já ouviu tantas vezes, a minha avó já me falou isso várias vezes. Se fulano fala de você, minha filha, fala mal de você e você não fez nada, ora por ele. Entrega para Deus. O que é da sua vida, vai cuidar da sua vida. O que não é da sua vida, entrega para Deus. Em amor, não é em maldade, não é em ressentimento. Se limpe de todo ressentimento. Que a sua alma seja limpa, purificada de toda essa maldade. Não engole o mal que o outro traz para você. Deixa que ele mesmo fique lá com o mal dele. Mas também não peça, como Davi, que ele mesmo venha engolir o seu próprio veneno, que ele venha morrer com o seu próprio veneno, que ele venha cair na sua cova. Não é nada disso. A gente não deseja o mal para as pessoas. Tá certo, pessoas? Vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Não esqueçam de me pagar o dízimo e as ofertas para essa igreja que eu sou. Eu sou uma igreja. Cristo habita em mim. Então, por favor, coração aí. Ó. É a única coisa que eu peço de oferta. Gente, agora vamos para o Salmos 36. O Salmos 36 fala assim, ó. Malícia humana e benignidade divina. Malícia humana, o mal humano, a perversidade humana, coisas que não acontecem no nosso tempo, não é mesmo? E benignidade divina, porque Deus é bom o tempo todo. Aí vem novamente ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor, este salmo. Há no coração do ímpio, o ímpio, gente, é o perverso, é a pessoa que maquina o mal. Há no coração do ímpio a voz da transgressão,
não há temor de Deus diante dos seus olhos. Como a gente tem percebido isso, né? Quanta coisa feia a gente tem visto ultimamente. Ah, Lorena, são os fins dos tempos. Nunca foi, gente. Pega a Bíblia e vai ver que coisa feia acontece desde que o mundo é mundo. Tem muita coisa feia acontecendo sempre. Inclusive, às vezes, a sensação que eu tenho é que era mais abominável ainda, antigamente. As histórias que se tem na Bíblia. E a gente pensa que agora são os fins dos tempos, desde que o mundo é mundo. Essas coisas horríveis acontecem e são relatadas na Bíblia. Você entra em desespero porque não lê a Bíblia e não entende que a história sempre teve essas pessoas caídas, esses transgressores, essas pessoas que tramam a maldade. Sempre teve. Nós hoje até somos mais civilizados, eu diria. Por que que isso acontece? Porque as pessoas não temem a Deus. Não temem a Deus. Ai, mas eu tenho que ter medo de Deus? Não, você não tem que ter medo de Deus. Mas você tem que reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele é soberano. Então você tem que ter respeito. É um temor de reverência. Porque Deus não é só seu amigo. Deus, Ele é sim seu amigo. Mas Ele é suprassumo. Ele está muito acima de você. Então, você tem que ter temor. Você pode ter sim intimidade, mas não vá pensar que você fala com Deus de igual para igual, porque nunca foi igual. Você é apenas um grão de areia frente à imensidão de quem Deus é. Então, reconheça a sua insignificância. E aí continua, no versículo 2 do Salmos 36. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Gente, a pessoa que começa a fazer o mal, ela acredita que nunca será descoberta. Os transgressores, os criminosos, vamos aqui no linguajar que eu entendo um pouco, eles acreditam piamente que não serão descobertos. E muitas das vezes, aqueles mais articulosos, aqueles mais terríveis, eles ainda acreditam que eles não serão detestados. Por quê? Porque eles são tão articulosos, eles são tão bacanas, que até quando as transgressões deles vêm à tona a esclarecimento da sociedade, eles têm na sua mente que eles são tão bonzinhos, são tão tidos como boas pessoas, como honestos, que as pessoas não vão acreditar que eles fizeram o que fizeram. Exemplo, João de Deus. Um exemplo. O cara, ele é um transgressor, olha, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. A pessoa, ela pratica a iniquidade, mas ela acredita que ela não vai ser descoberta. E se ela for descoberta, ela não vai ser detestada, porque eu sou um cara do bem, porque as pessoas acreditam em mim. Um exemplo, me veio isso aqui na mente. Porque no fundo, a pessoa se acha o cara, né? É isso. Um exemplo de transgressão. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Vocês acreditam que essas pessoas gostam realmente de fazer o bem? Que essas pessoas são realmente tementes a Deus? Que elas acreditam em Deus? Não, elas desistiram. Elas desistiram, eu já falei isso pra vocês. De nada adianta, até o diabo falava a palavra de Deus. De nada adianta você falar a palavra de Deus e não viver a palavra de Deus. Isso é ser ateu. Isso é ateu prático. Então aqui, a pessoa que ela não teme a Deus, ela já não tem mais esse discernimento nem do que é o bem. Na cabeça dela, isso que ela faz é normal. Ela já não tem mais esse constranger, ela já não sente mais nem constrangimento das coisas erradas que faz. No seu leito, essa pessoa maquina perversidade, detém-se em caminhos que não são bons e não se desapega do mal. É incrível. Quanto mais mal você faz, mais você tá mergulhado no mal. É tipo igual a ideia da mentira.
Às vezes a gente fala que uma mentira te leva a outra mentira. A maldade, ela é assim. Ela vai te abraçando. Quanto mais você se envolve nisso aí, mais do mal você vai ficando, mais isso vai te impregnando e você não consegue desapegar. A sua cabeça vai maquinar o mal. Você já não vê outras coisas, né? É o que está dizendo aqui. A tua benignidade, Senhor, mas isto era o ímpio. Isto era o perverso, isto era uma pessoa que não teme ao Senhor. Mas Deus, em sua bondade, vê todas as coisas. Ele está vendo todas as coisas. Embora o ímpio imagine lá na sua vã sabedoria, porque nem sei se tem mais sabedoria, que Deus não está vendo as coisas que ele faz. Mas Deus está vendo tudo, e todas as coisas chegam até aos céus, até as nuvens, até a tua fidelidade. A tua justiça, Senhor, é como as montanhas. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. É Deus que mantém a vida de todas as coisas que têm vida. E como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Como é preciosa a tua bondade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Os filhos dos homens se acolhem em teu amor. E fartam-se na abundância da sua casa, e na torrente das tuas delícias lhes hás de beber. Desejos limpos de coração. Quando você tem desejos limpos de coração, Deus te dá em abundância. Olha, na tua casa terás delícias e bebida. Eu tô com fome já. Pois em ti está o manancial da vida. Em Deus está aquela água que mata a tua sede para sempre. Na tua luz vemos a luz. Como eu disse, a treva, o mal, ele vai engrenando. Você vira aquilo ali. A luz já faz você ver, a luz já faz você viver na luz. Então aqui Davi faz um paralelo do que é o ímpio, do que é o mal, uma postura de quem está mais inclinada para a perversidade, para o mal, para as transgressões, e o que era estar na bondade de Deus. E aqui nesse momento ele fala, ó, pois em ti, Senhor, está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz, e continua, Senhor, na tua bondade, na tua benignidade, aos que te conhecem, a quem te conhece, sempre faz o bem, e a tua justiça, Senhor, aos retos de coração, as pessoas que são retas, que andam segundo os seus ensinamentos. Não me calque o pé da insolência, que essas pessoas que fazem o mal, que maquinam o mal, que eu não esteja com eles, e que eles não me alcancem. Tombaram os obreiros, e nem me repila a mão dos ímpios, que eu não caia na mão desses perversos. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Eles estão caídos. Tombaram quem faz a iniquidade. Tombou quem faz a maldade. Eles foram destruídos e já não podem levantar-se. O Salmos 36 é um salmo magnífico, porque ele vem nos mostrando o que é ser mal, o que é a maldade humana e como a pessoa que pratica a maldade humana acredita que não está fazendo nada demais. Ela, por fim, se acha. Eu até ouvi uma explicação de um psicólogo falando que quando a pessoa muito faz o mal e muito é carismática, ela cada vez mais faz o mal, porque aquilo é o que nutre o seu poder. Ela é carismática, ela se torna narcisa
e ela precisa de cada vez mais inflar o seu ego, porque ela se sente de fato cara. Então, ela vai estar cada vez mais engrenada para o mal. Essas pessoas que fazem esses pedófilos, né, mais envolvidos com escândalos e etc. Então, aqui, gente, fala da malícia humana, mas fala da benignidade divina, da bondade de Deus, que está conosco o tempo inteiro, né? Deus está conosco. A bondade de Deus, ela anda com quem está andando com Ele. Quem está em sintonia com Ele está tendo frutos da bondade. Quem não está em sintonia com Ele está tendo frutos da maldade. Mas no Salmos 35 a gente viu que a gente não deseja o mal para as pessoas. Então, se alguém está tendo fruto de maldade, a gente pede para Deus converter o coração dessas pessoas. A gente emana luz para essas pessoas, a gente emana amor para essas pessoas, mas a gente não precisa tentar mudar a vida dessas pessoas ou fazer a justiça na vida dessas pessoas, porque nós temos que cuidar da nossa vida. E desde que essas pessoas, Deus vai trabalhar no coração delas essa ideia da justiça, ok? Aqui no Salmos 36, gente, fala de motivos que nós temos para louvar a Deus. Davi glorificou a Deus por conta da sua bondade, por conta da bondade de Deus, que nós falamos de benignidade. Ele louvou a Deus porque enalteceu a fidelidade, glorificou a justiça dele, admirou-se dos justos juízos de Deus, maravilhou-se da provisão divina sobre toda a criação. E confiou em Deus para os dias vindouros. Maravilhou-se da provisão de Deus sobre toda a criação. E confiou em Deus para os dias vindouros. Os dias que ainda estão por vir, né? Vou tomar uma água aqui. Deu para captar a ideia aí, gente, dos Salmos 35 e 36? Então, isso não vai ficar assim. Tanto a justiça, como em termos de justiça, em termos de quem faz o mal, a justiça vem, Deus é o juiz. Nós temos que ficar na nossa, andar em retidão, porque aí nós colheremos os frutos da bondade do Pai, né? Vamos para as perguntas com o pastor Luiz Saião. Gente, eu não sei se vai dar tempo, porque eu não tô conseguindo olhar as horas. Nós temos 15 minutos exatos, cravados. Ótimo. Então tá. Deus não é um Deus de misericórdia? Que história é essa de pedir vingança a Deus? Bom, já respondi. Davi aqui pede o tempo inteiro: Deus, extermina meus inimigos. Que os meus inimigos caiam numa cova, que os meus inimigos fiquem cegos, que o coração dos meus inimigos exploda, que meus inimigos vai pra... Davi fica o tempo inteiro assim. Ué, mas Deus não é um Deus de misericórdia? Sim, Deus é um Deus de misericórdia. E essa história aqui de Davi pedir vingança é porque era uma justiça, uma visão limitada de quem vivia ainda na lei e numa visão de quem vivia pela justiça retributiva, olho por olho, dente por dente, roubou, corta a mãozinha, tarará, entendeu? Nós não vivemos mais essa realidade com a vinda de Cristo no Novo Testamento, nós vivemos em amor. Deus seria o juiz dessa injustiça aqui, porque a forma com que Davi está pedindo seria uma injustiça. Deus seria o juiz de toda essa injustiça também. Ele não iria fazer esse tipo de coisa. Tá, então tem sempre que ver o foco histórico, gente. A história do momento de quem nós estamos falando, nem tudo se aplica à nossa realidade, graças a Deus. Pergunta 2. Parece que o salmista reclama da demora divina. Deus demora mesmo? Isso parece não fazer sentido. O salmista fala: Deus, o Senhor está dormindo. O Senhor não está vendo aqui o que está acontecendo comigo. Bom, gente, a gente faz muito isso também, né? Na hora que eu expliquei aqui essa parte, eu até comentei sobre isso. Porque nós também temos essa tendência, né, de
questionar a demora de Deus. Não se esqueça, até mesmo num processo, gente, voltando aqui para minha realidade profissional, a demora é necessária. Em alguns casos, sempre é necessário. Por quê? A demora é necessária para você colher provas, para você cruzar os dados, para você inquirir as testemunhas, para você pegar o contraditório, para você possibilitar que a pessoa se defenda. Se eu faço um julgamento muito rápido, eu corro o risco de não dar uma decisão justa. Porque eu não ouvi todas as partes, eu não colhi todas as provas, os fatos não me foram apresentados. Eu ainda não entendi ao certo se isso encaixa nessa lei do Novo Testamento ou na lei do Antigo Testamento, por exemplo. Então, eu não ouvi todos os envolvidos. O que você está dizendo é o seu ponto de vista. Eu ainda não vi o ponto de vista de todo mundo. Então, na justiça, na advocacia, que eu falo nos meus termos, nós precisamos de ter todo essa burocracia que tantas pessoas reclamam da justiça, mas é uma burocracia necessária para se obter a decisão mais ajustada possível. Você precisa ouvir todas as partes, você precisa passar pelo processo, você precisa passar por toda essa tramitação de ter uma petição inicial, depois abrir prazo para defesa, depois abrir prazo para a réplica da defesa, depois para dar um saneamento no processo. Então, entendeu? É demorado. E cada fase dessa é 6 meses, é 3 meses, e tarará, e aí vai. Hoje, pelo fato da justiça estar sendo cada vez mais virtual, está sendo mais célere, mas é de fato enrolado. Vocês acham que no céu é diferente? Vocês acham que com Deus é diferente? É preciso passar pelo processo. A justiça de Deus, ela também é assim. Ela parece para nós que é demorada, mas é uma demora necessária. É uma demora necessária para ver os pontos de vista de todas as partes, para fazer você refletir também se é isso mesmo que você está querendo, para refletir se isso que você está querendo é algo que pode ser querido. Se você de fato tem direito a isso, porque talvez você está pedindo para o seu inimigo morrer. E a gente acabou de ver que isso não é cabido. Dentro do Antigo Testamento existia a justiça retributiva. Mas hoje essa lei já foi abolida. Porque veio uma lei que é o amor. Então, assim, é uma demora necessária até mesmo para você se situar do seu pedido, para ver se você de fato tem direito, para ver se a lei se aplica ao seu caso. Deus demora, mas é uma demora planejada. E às vezes ele não te responde porque o seu processo foi extinto, porque o seu pedido era realmente descabido. Você não tinha direito em pedir isso. E às vezes o silêncio de Deus é resposta. Nem sempre é só demora, tá bom? Entenderam? Ai, gente, o Pablo Marçal ao vivo, nós estamos terminando, tá? Então, Deus tem os seus motivos de demorar, assim como a justiça tem seus motivos de demorar e às vezes a gente não entende. Quando você estuda os bastidores da justiça, você entende o porquê da demora. Embora eu não queira aqui falar que está adequado de ser tão demorado, mas existe sim uma demora necessária. Tudo bem que existe uma desnecessária também. Mas Deus tem a sua demora necessária. Só que nós não compreendemos, porque quem é que vai compreender Deus, né? Não está na minha alçada. E nem está na alçada do STF. Graças a Deus, porque se fosse lá também ia ser o caos. Como deve ser nossa atitude com os perversos? Devemos amá-los? Devemos amá-los. Foi isso que a gente aprendeu. Os perversos, devemos amá-los. Nada de justiça retributiva para o nosso inimigo. Se ele planta o mal, ele colhe o mal. Isso não muda a sua essência. Você continua plantando o bem. Até porque se você semear o mal na vida do seu irmão, porque ele está semeando o mal na sua vida, você também colherá o mal. O fato do seu irmãozinho ser mal não muda quem você é. Você continua sendo você, você continua sendo um semeador do bem. E andando em Deus, tendo Cristo na sua vida,
a sua vida é uma vida firmada no propósito do amor. Então você ama até mesmo os seus inimigos. E principalmente os seus inimigos. Porque amar quem você já ama é muito fácil. Amar quem você já gosta é muito fácil. Mas amar os seus inimigos é se despir do rancor. É se despir de todo o mal. Esse mal que o outro fez não tem nada a ver com você. Você é luz. Você é do bem. Então não deixe esse mal estar aí dentro de você te impregnando. Aonde habita a luz, não habita as trevas. Não deixe esse mal habitar dentro de você. Tá, individualmente, então, olha, e tem uma questão da nossa sociedade. Existe uma turma, uma galera aí na sociedade que quer justiça retributiva. Que quer assim, fulano matou, tinha que morrer também. Tem uma galera aí que quer isso. Isso está adequado? Isso não está na Bíblia. Isso é justiça retributiva. Está na Bíblia, no Antigo Testamento, com a vida de Cristo, isso foi abolido. E existe um segundo grupo que deixa pra lá. Tem um segundo grupo que quer, deixa pra lá. É Deus que julga depois, mas também não é assim. Porque a sociedade, ela pune. Existe a justiça da sociedade, né? Do ponto de vista do governo, sim, a pessoa vai ser penalizada e existe Jesus até falando, dai a César o que é de César. Então existe a lei, sim, que vai estar julgando. Existe essa penalidade da lei numa sociedade, porque nós não vivemos em anarquia. Então, aqui existe uma lei que impera. Mas, quanto à parte que cabe ao seu coração de sentir que aquela pessoa foi punida ou não, em termos sentimentais, isso não tem nada a ver com você, vai cuidar da sua vida. Deixa que essas coisas que a pessoa fez de mal, é Deus que vai fazer a justiça com as próprias mãos. É Deus que vai fazer a justiça na vida daquela pessoa. Mas você não vai desejar o mal para aquela pessoa. Você vai pedir a conversão do coração daquela pessoa. Isso é amar seu irmão, né? Então, individualmente, você não vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Deus é que vai fazer a justiça. E existe a justiça dos homens também, né? Mas não vai ser hora nenhuma de matar o irmãozinho, nada nesse sentido. Pergunta 4. O que é um salmo imprecatório? Tem a ver com política ou alguma dívida no cartório? Olha, essa aqui, gente, precatório na justiça também é quando aqui em Trindade, por exemplo, não dá para ser cumprida uma demanda porque a pessoa mora em outra comarca. O que seria outra comarca? Mora em Palmas. Então eu vou estar mandando uma precatória lá para essa cidade para a pessoa ser citada, para a pessoa ser intimada de um processo que está acontecendo aqui. Então, quando eu não tenho autoridade, competência sobre um juízo, eu mando para que outro juízo faça aquele ato. E aqui, o salmo é um salmo imprecatório. Não é precatório, é imprecatório. É uma forma que eu não tenho poder para designar que essa justiça seja feita em outro juízo. Ele é imprecatório. Eu não tenho poder de mandar essa justiça ser feita, porque quem faz essa justiça é Deus. Não tem como eu delegar. Ele é imprecatório. Então, a justiça já cabe a Deus de forma que não tem como eu delegar para outra comarca. Ele é imprecatório. A solicitação da justiça existe. Davi pede que a justiça seja feita. Mas quem vai poder fazer a justiça não cabe a mim ou a você, cabe a Deus. Por isso é imprecatório. O pedido foi feito, mas quem vai cumprir é o próprio Deus, se assim quiser. Muitos salmos são imprecatórios. Muitos salmos são imprecatórios. Eu solicito a justiça, mas ela não cabe a ninguém aqui nessa face da terra. Ninguém tem a competência para fazer essa justiça aqui na face da terra. Apenas Deus. Ok, irmãos? E agora, opa, não, cancela.
Quase que eu encerro o vídeo, gente. Olha, agora nós vamos ler a conclusão do pastor Luiz Saião. Foi ótimo estar aqui com vocês. Não esquece de me pagar o dízimo, oferta aí, apertando no coraçãozinho aí do lado, por favor. E, inclusive, gente, como esse vídeo vai pro YouTube, eu já vou te dar a primeira missão, viu, irmão? A primeira missão que você tem é se inscreve nesse canal, na igreja que eu sou, porque eu sou igreja. E Cristo habita em mim. Ok? Então vamos lá. Não perca a esperança. Mais cedo ou mais tarde, a justiça triunfará. Quem tá entrando aí agora, a live vai ficar salva e depois vocês vê tudo direitinho, bonitinho, porque foi 10. Tá, não perca a esperança, mais cedo ou mais tarde, a justiça triunfará. Justiça de Deus contra a maldade e a injustiça. Temos visto pessoas numa onda negativa que chegam a dizer: ai, mas hoje é terrível, não adianta, não vamos ter futuro, não vai dar certo. As coisas são terríveis, veja o que está acontecendo, mas veja a humanidade. Mas veja, gente, quantas crises piores nós já passamos. Há várias situações no mundo mais injustas e perversas do que você vê hoje. Se você pegar a Bíblia, você vai ver situações bem mais injustas e perversas que já aconteceram também ao longo da história. O grito do salmista é de esperança em Deus, que nos ajuda a acender a esperança do nosso coração novamente. Não se esqueça que mais cedo ou mais tarde a justiça triunfará. As coisas não vão ficar da forma que estão. Se você anda em retidão, você colherá os frutos da retidão. Se você não anda em retidão, você pede para que Deus converta o coração de quem não anda em retidão. E que a justiça de Deus é que vai triunfar. Não é nunca foi pelas nossas mãos. As coisas não vão ficar assim, mas é em Deus que nós temos esperança, é nele que nós nos guardamos. Então não perca a sua esperança, mais cedo ou mais tarde a justiça de Deus triunfará, porque ele tem um juízo imprecatório. E está acabando a nossa live, não vai dar tempo de ler as perguntas. Se tiver perguntas, se tiverem dúvidas, se tiverem algum apontamento, eu peço que vocês o façam nos comentários, ok? Então foi isso, pessoal. Tenham um bom dia. Vocês acreditam que aqui em Trindade hoje é feriado e eu estou trabalhando a todo vapor? Vamos continuar trabalhando e beijo, beijo pra vocês e vai cuidar da sua vida, e o que não for da sua vida, Deus cuida.